eu me sinto um completo ignorante ao lado do Christian Schwartz, e até porque quando leram o meu breve currículo, existe um grande equívoco na minha vida. Uma que eu sou tão ignorante que eu não sei o que é intersexualidade, e eu vou falar sobre uma outra coisa que eu acho que tem a ver com isso. Eu nasci aqui, segundo o César, em Galvão, mas, na verdade, como eu tenho dupla cidadania catarinense, é algo do que eu me orgulho muito, e eu vou explicar rapidamente por que eu tenho essa dupla cidadania, e talvez isso tenha um pouco a ver com o tema desse nosso encontro, e eu vou tentar mostrar como que eu leio o mundo e como o mundo me lê, e de que maneira essa conversa... Porque, na verdade, essa conversa com os grandes escritores que eu faço, e eu tenho feito isso durante a minha vida toda, até porque eu dedico a minha vida à literatura. O meu jornal tem 12 anos, e eu vou falar um lugar comum aqui. Eu sou um acúmulo dos livros que eu li, mas eu sou muito mais um acúmulo das histórias que eu carrego. E as histórias que eu carrego são muito mais importantes do que os livros que eu li. Mas esses livros só fazem sentido, e essas histórias só fazem sentido a partir dessa conversa que eu faço o tempo todo entre a literatura, e eu sempre carrego um livro. Isso não é por arrogância nem prepotência, mas é porque eu tenho muito medo do mundo, então eu me protejo dentro dos livros e dentro da literatura. Essa intertextualidade, ela se dá a partir dessa minha dupla cidadania catarinense, porque eu não nasci em Galvão, e eu descobri isso recentemente. Eu nasci no meio do mato, e quando eu falo isso para vocês, talvez vocês não consigam entender o que seja o meio do mato, e eu vou tentar explicar para vocês. Eu nasci no meio do mato, numa família de agricultores, muito pobre. Como não tinha hospital, e não tinha luz elétrica, e não tinha água encanada, e não tinha nada nesse lugar, quando eu nasci, o meu pai pegou um burrico, e esse burrico se encaminhou para essa cidade chamada Galvão, que hoje tem 4.000 habitantes, e me registrou lá como seu filho. E o meu irmão, que nasceu no mesmo lugar onde eu nasci, no meio do mato, meu pai pegou um burrico, e esse burrico não queria ir para Galvão e foi para Vitorino, no Paraná. Então, eu e o meu irmão, nós nascemos no mesmo lugar, e o meu irmão é paranaense e eu sou de Santa Catarina. E recentemente eu descobri que eu não nasci em Galvão, porque eu fui tirar uma segunda via, e tudo isso tem a ver com o tema, tá, César? Só vou contar uma história, porque isso tem a ver com essa entrevista com esses grandes escritores, da qual eu não me orgulho nem um pouco, na verdade. E aí eu descobri que eu fui tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento, quando eu fui casar, porque minha certidão de nascimento o tempo já tinha comido inteira. E aí eu liguei para Galvão e falei, eu preciso de uma segunda via da minha certidão de nascimento. E aí a mulher pegou e foi na caixa, lá onde havia as pessoas que haviam nascido em 1973, e descobriram que eu não havia nascido naquela cidade, porque eu havia nascido numa cidade ainda menor, chamada Jupiá, para a qual onde foram levados todos os documentos das pessoas que nasceram nesse ano, porque era uma cidade, a caixa foi levada para esse lugar, e hoje eu sou um cidadão de Jupiá e um cidadão de Galvão. Então eu tenho um busto que vai ser construído lá entre essas duas cidades. Mas eu conto essa história, na verdade, para mostrar, e depois, obviamente, eu venho para Curitiba, e tem uma outra história que tem a ver com a entrevista com os grandes escritores. Quando eu era criança, eu tinha uns 2 ou 3 anos, quem me cuidava era o meu irmão, que tinha 3 anos e meio, ele ficava cuidando de mim, ele foi minha babá durante muito tempo, e como a gente já era bem crescido, ele com 3 anos e meio já caminhava, eu com 2 anos também caminhava, já minha mãe nos deixava em casa, e o meu pai ia para a roça. E como eu não gostava de ficar com o meu irmão, eu queria ir com a minha mãe, ela me colocava num cesto nas costas e levava para a roça. E às vezes ela não queria me levar para a roça porque eu atrapalhava o trabalho. E um dia eu fiquei chorando, e ela voltou e me colocou no cesto e me levou para a roça. E me colocou na sombra. Tinha um sol, ela me colocou na sombra, e eu continuei chorando. E ela foi ver o que acontecia comigo, por que eu continuava chorando se eu estava na sombra, dentro do balaio, ela carpindo e tal. Ela tinha me colocado em cima de um ninho de formigas, sem querer. E as formigas estavam literalmente me comendo. O que isso tem a ver com os grandes escritores? Isso tem a ver com os grandes escritores, porque eu quero... e eu falo sobre literatura e sobre essa coisa de você ler o mundo a partir da literatura e a partir das histórias que você carrega. Como que eu absorvo essas conversas que eu faço, e eu já entrevistei grandes escritores da literatura brasileira, o próprio Inácio, Miguel, Cristóvão, etc.
eu me alimento da história deles e daquilo que eles me oferecem como literatura para poder alimentar as histórias que me constroem como ser humano. Quer dizer, eu venho de uma família que não sabe ler, minha mãe e meu pai, eles leem muito mal, minha mãe nunca frequentou a escola, né, frequentou acho que 1 ano da vida dela, e meu pai também, acho que uns 2 ou 3 anos. Então, assim, a marca da palavra escrita, que é uma coisa que eu trabalho o tempo todo hoje, eu defendo e eu gosto de vir às escolas, e eu falo em todos os lugares do Brasil, eu sempre falo sobre a importância que a palavra escrita tem na nossa vida como construção do ser humano. É uma marca que não faz parte dessa história que me constrói durante os primeiros anos da minha vida, até porque eu só fui começar a gostar de estudar e de ler quando eu entro na adolescência, que é aí pelos 15 ou 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, né? Então, na idade que vocês nem imaginavam que isso era possível, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, assim, não porque aquilo fosse uma coisa prazerosa para mim, eu brinco, porque eu conheço todos os cemitérios de Curitiba, porque eu vendia flor na frente dos cemitérios com a minha família, a gente percorria todos os cemitérios, na época de finados e outras épocas onde se vende flor em frente ao cemitério. E o que isso tem a ver com essa questão da Nélida Pinhon, que é uma autora que eu já entrevistei também? Tem a ver que eu vou recolhendo o que o mundo me oferece, e o que o mundo me ofereceu, e como que eu consigo fazer, como é que eu consigo dialogar com o mundo a partir não da leitura, só da leitura da ficção, que é ao que eu me dedico hoje, e não só a leitura disso que os autores me passam, e possivelmente eu leve alguma coisa que o Christian, que eu sou um grande ladrão de ideias também, porque nós não somos nada originais. Nós não somos nada originais, eu não sou nada original, nem naquilo que eu escrevo, nem naquilo que eu digo. Porque tudo o que eu falo, tudo o que eu digo e tudo o que eu represento é uma construção daquilo que eu consegui colher. Quer dizer, você vai ter um repertório e vai poder conversar com esse mundo e vai poder dialogar com o mundo, quanto maior for a sua capacidade de poder enxergar esse mundo e poder ler o mundo. E você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você consiga incorporar a palavra escrita e principalmente a literatura no seu repertório de vida. Então, eu só posso contar as minhas histórias sem me ufanar delas, nem achando que elas são grandiosas e nem me envergonhar delas. Eu só consigo contar essas histórias porque eu aprendi a ler o mundo nessa troca constante, que é você ler o mundo através da palavra escrita e através dessas milhares, centenas, dezenas de entrevistas que eu faço durante a vida, porque eu consigo ir colhendo e recolhendo e incorporando essas histórias. E aí você já não sabe o que é teu e o que você cria e o que você recria a partir daquilo que você colhe, né? Então, isso não é nenhuma novidade, na verdade. Então, e quando a gente diz, e isso é uma frase muito comum entre os escritores, entre os intelectuais, e uma coisa que eu não sou intelectual, mas entre os escritores, é que nós somos uma construção daquilo que nós lemos. Mas não só daquilo que nós lemos como leitores, mas da capacidade que nós temos de ler o mundo. E essa capacidade de ler o mundo, ela só consegue se consolidar a partir dessa leitura que nós fazemos, que é a leitura de ficção. E é por isso que eu falo, e que eu defendo, e que eu trabalho, né, quase que 24 horas do meu dia, em favor desse trabalho de livro e leitura. Que é só a partir dessa... Porque era a biografia para não dar certo. Então, como é que você se constrói? Você só vai se construir a partir da leitura, porque eu só posso falar com vocês, quer dizer, eu só posso me comunicar com vocês, eu só posso vir ao Medianeira, né, falar com vocês, porque o livro e a leitura, em algum momento, fez parte da minha vida. Em algum momento, isso foi incorporado. Em algum momento, eu consegui fazer esse diálogo com a palavra escrita e com os escritores. Eu acho que não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma maneira que eu encaro essa questão, que a Nélida Pinhon coloca também, mas eu prefiro trazer essas questões mais para o nosso dia a dia, e até porque muitas vezes as pessoas veem o outro, a construção do outro, de uma maneira muito linear, quer dizer, quando você tem uma história que se parece muito com a história do outro,
me parece que as coisas são muito simples de acontecer. É óbvio que se você estuda num colégio como o Medianeira, a chance de você poder se construir como leitor do mundo é muito maior do que todos os meus amigos que entraram lá e estudaram a vida inteira na escola estadual Ângelo Trevisan, ou que fizeram o segundo grau junto comigo na escola estadual Senador Manuel Alencar Guimarães, que eram escolas ruins. Então eu acho importante isso, eu acho importante que nós temos a capacidade de interagir com o mundo, independente do mundo em que fomos construídos. Isso eu acho importante, né? E aí eu acho que é fundamental esse diálogo que eu tenho constantemente com a literatura. E aí vocês podem depois, numa continuidade dessa conversa, eu tenho uma certa obsessão pelos livros e pela ficção, por um motivo que me parece óbvio. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês no Colégio Medianeira. Então, eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui e dizer que é um